Paz, queridos. Hoje era para nós estarmos dando aula no seminário. Então, para a gente não perder o costume, nós vamos fazer uma live sobre... Vamos dar um estudo bem rápido, abrir para perguntas aí, quem quiser perguntar. Esperar o pessoal entrar. Tá esperando o pessoal entrar aí, pra gente começar. Tá aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou tentar responder as perguntas por aqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai, o que vamos fazer. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar bom o negócio. Pega a tua Bíblia aí, ó. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pra gente tá dando uma cavucada na palavra de Deus. O poço é fundo, caneca é rasa, a corda é curta. Vou dar um aceno para vocês aí, ó. Luciana, a paz, querida. Tá dando para escutar a voz legal? O barulho do ventilador tá atrapalhando? Não tá não, né? Dá um toque aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. Se você puder compartilhar aí a live aí, ó. Compartilha aí. Faz essa caridade. Compartilha aí com o pessoal ali, ó. Show. Dá essa compartilhada aí. A paz. Paz, Luciana. Meu amigo Ricardo, a paz do Senhor, querido. Tem 7 pessoas aí, ó. Dá para ter mais. Tá ótimo, né? Obrigado, querida. Obrigado, Luciana. Olha só. No capítulo 1 aí, ó. Perdão, no versículo 1, eu estou usando a Bíblia Revista Corrigida. O versículo 1 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Essa passagem é uma passagem bíblica que eu vou me prender naquele momento que Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu. Um lençol descendo do céu. E eu vou dar uma clareada aí na interpretação. Existe na Bíblia muita coisa que fica assim, a gente lê, passa batido, não entende. Não entende e a gente não percebe, então a gente vai dar uma cavucada. Olha só, capítulo 10, versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um varão cujo nome era Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Eu não vou ler tudo, depois eu vou vir esmiuçando não. Eu vou vir lendo versículo por versículo para aproveitar o tempo. Então olha aí o que acontece. Ele começa o capítulo 10 dizendo de um homem que era centurião da corte italiana. Ele era soldado romano, era um homem de guerra, e ele já entra com essa evidência. Pedro, ele sai aos gentios para estar pregando a palavra de Deus. Gentil é todo aquele que não é judeu. Se você vir lá atrás, os versículos lá atrás, os apóstolos estão implantando o reino de Deus, e eles começam a implantar o reino de Deus dentro de Israel. Eles começam eles iniciam a etapa dentro de Israel. Por que eles iniciam a etapa dentro de Israel e depois saem? Porque tinha que se cumprir aquela palavra que Jesus, que os profetas diziam que Jesus viria, o Messias viria para o que eram seus, mas os seus não iam o receber. O que é Messias? A palavra Messias é a forma hebraica da palavra grega ungido. O que é ungido?
ungido vem de unção, unção vem de óleo. Óleo era um instrumento, né, que era usado por 3 classes de pessoas no Antigo Testamento: o profeta, o rei e o sacerdote, para designar alguma pessoa para fazer uma tarefa importante da parte de Deus. Então ele era ungido para fazer algo, né, da parte de Deus, era uma pessoa ungida, escolhida de Deus. Então, quando a Bíblia diz sobre ungido, era o escolhido de Deus. Então, Jesus, ele, como ungido de Deus, né, como a encarnação do próprio Deus, como João capítulo 1, versículo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, ele veio para implantar o reino dele, para tomar de volta aquilo que o primeiro Adão tinha perdido. Né? A Bíblia diz que Jesus é o último Adão e ele veio retomar aquilo que o primeiro tinha perdido, que era o governo do planeta, né? O governo da Terra. O governo, do reino dele, porque toda vez que a gente escuta falar sobre o reino de Deus, a gente coloca na nossa mente que o reino de Deus é só céu, só o céu o reino de Deus. Não, o reino de Deus é céu e terra, é tudo que pertence a Deus, pertence ao reino de Deus. Então, por isso que no Pai Nosso fala assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você que está assistindo aí, quiser interagir comigo aí, quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, se eu conseguir acompanhar, eu posso até te responder, né? Não sei se eu vou conseguir fazer isso direto, né? Então, olha só, Jesus, ele primeiro implantou o reino dele aqui na sua localidade, onde que ele nasceu, em Israel, para o povo que Deus tinha feito para fazer o reino de Deus dele crescer. Mas a Bíblia diz que os deles não o receberam, rejeitaram. E o processo de rejeição foi até a morte de cruz no Calvário. Quando Jesus separa os discípulos, ele já anuncia aos discípulos que eles iriam ir, quando ele está sendo assunto aos céus, ele fala para os discípulos que eles iam pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele ainda continua a palavra dele falando assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Eles iriam pregar dentro, mas posteriormente eles iriam sair e iriam pregar fora aos gentios. Como já disse antes, gentio é todo aquele que não é judeu na visão de um judeu. Então, ele entra nesse mérito aí de passar para os discípulos essa missão de começar a pregar dentro de Israel e depois eles saírem. Aí, olha só, o versículo continua assim, eu não vou me demorar muito não. Versículo 5 diz assim, versículo 4, e caindo em terra, ouviu a voz daquele que dizia, a página passou aqui, versículo 10, versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Ele não era judeu, mas ele vivia como se fosse judeus. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Vai acompanhando aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Olha aí o que diz aí o versículo 3. E este, quase a hora nona, hora nona, 9 horas da manhã, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, tratou ele pelo próprio nome. Lucas aí na live também, obrigado meu amigo, acompanha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Paz Macdani, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 em diante, vem comigo. O tema pode alguém achar impuro aquilo que Deus santificou? Então vamos lá. Aí o versículo 4 diz assim, este, fixando os olhos, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, o anjo aí que está com A minúsculo, não se trata do anjo do Senhor, é um anjo mensageiro, e disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido a Deus, têm subido para a memória diante de Deus.
Então se tornou um memorial diante de Deus, o que ele fazia. Ele não era judeu, né? Não tinha conhecido ainda a graça, não tinha conhecido ainda a palavra de Deus, e da boca dos discípulos, né? A versão dos judeus é a questão de Jesus. Ele só conhecia o Antigo Testamento. E não era judeu, ele deveria ser um prosélito, um convertido ao judaísmo. Aí o versículo 5 diz assim, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Curtidor, porque ele mexia com couro. E o anjo dá a planta, né, dá um mapa para ele chegar na casa, né, de Simão Curtidor, para encontrar lá Pedro, porque Pedro daria orientação para ele. O anjo, Luciana, anjo com letra maiúscula no Novo Testamento, se trata, até no Antigo Testamento, né, se trata, né, por exemplo, aqui está em Atos dos Apóstolos, não aparece mais a figura do anjo do Senhor como se aparecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando o anjo do Senhor aparecia, era a pessoa de Jesus antes da encarnação, né? Então, toda vez que você vê no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, com A maiúsculo, é a pessoa de Jesus antes da encarnação, né? Na teologia chama de cristofania, uma teofania, né? A manifestação, né, notória e visível de Cristo. Aqui se trata do anjo, né? Eu dei essa ênfase porque é o Cornélio que chama ele, né, que é Senhor. Ele dá uma confundida porque ele não tinha ainda o entendimento que Jesus já tinha se encarnado, como João capítulo 1, versículo 1 diz, né, que ele tinha se feito carne habitado entre nós. Então por isso que eu dei essa ênfase aqui. Então vamos lá. Aí o versículo 8 diz assim, versículo 6, né, versículo 8, versículo 6, este está com um certo Simão Curtidor, já li isso, versículo 7, e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, um piedoso soldado que estavam ao seu serviço, né? O soldado era crente. Versículo 8, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. Olha o que acontece aqui. Pedro, Cornélio manda os soldados ir na casa de Pedro, conforme o anjo disse, e Pedro sobe para orar. Pedro sobe para estar fazendo uma oração. E nessa oração, Deus toma ele em êxtase e fala com ele. Na oração, Deus revela para ele. Deus tem uma revelação. Então vamos lá. E tendo fome, quis comer. Peraí. Na hora 9. Né? Versículo 9. E no dia seguinte, indo ele, na hora sexta, meio-dia. E tendo fome, quis comer. E quando lhe prepararam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, né? Então Pedro foi arrebatado, teve um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Então um grande lençol ele viu descer, atado nas 4 pontas, vindo para a terra. Então olha só, aí ele continua, versículo 12, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis, aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz, levanta Pedro, mata e come.
Mas Pedro lhe disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nunca comi coisa alguma, alguma coisa imunda. Aí, olha só, Pedro tem uma visão. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, nas primeiras vezes que eu vi isso aqui, eu não entendia por que desse lençol com esses animais que judeu não comia, porque judeu não come ave de rapina, não come animal com pata fendada, não come suíno, não come... E os animais ali que descem são animais que judeu não come. Então Pedro, ele tinha sido criado no judaísmo e ele guardava o judaísmo em afinco. E nesse momento ele não decide não comer, mas olha só quem estava falando com ele, era o próprio Deus. E a religiosidade de Pedro, ele fazia que Pedro não obedecesse a Deus por causa da sua religiosidade. Por quê? Porque Pedro ele foi criado naquele costume. Então, com isso, eu vejo que a nossa consciência, a nossa psique, depois que é customizada em algo, mesmo que for Deus nos instruindo a fazer algo diferente, nós temos a tendência de não ceder nem a Deus. Por quê? Porque a nossa mente já foi psicoadaptada a vivenciar daquela maneira e não fazer diferente. Então, olha só, tem hora que Deus quer que nós façamos coisas diferentes e a gente continua fazendo a mesma coisa porque nós temos dentro de nós uma religião que dita que aquilo ali não pode ser feito. E Pedro, por ser judeu, ele se abstinha disso. E ele também tinha costumes de não sentar na mesa com um gentil, com outra pessoa que não era da classe judaica. Ele não conversava, não fazia visitas em lares de pessoas que não eram judeus. E agora, que Deus queria que eles pregassem o evangelho para os gentios, fora de Israel. Eles tinham que quebrar alguns paradigmas. Você sabia que a nossa religiosidade, com que nós fomos treinados e criados para vivenciar um tipo de evangelho, criou alguns paradigmas dentro da nossa mente que às vezes Deus quer que a gente trabalhe em outra área e a gente não vai porque a nossa mente já está psicoadaptada a viver daquele jeito, a viver um evangelho desse jeito, dessa maneira. Nós criamos usos e costumes dentro da nossa mente que nós vivemos com esses usos e costumes e não abrimos mão dele, mesmo se Deus pedir para a gente viver de outra maneira. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui. O próximo versículo. Eu vou continuar aqui. Descia o lençol do céu, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, versículo 14, porque nunca comi alguma coisa imunda. É tudo simbólico isso, porque Deus queria tratar a mente dele, desceu o lençol do céu com 4 pontas, nessas 4 pontas, né, tinha animais imundos dentro, e Deus falou que aqueles animais ali daquele dia em diante não eram mais imundos, aqueles animais eram puros e era para ele comer. Isso para quebrar a religiosidade dentro dele. As 4 pontas simbolizam os 4 cantos da terra. O evangelho tinha que ser pregado aos 4 cantos da terra, as 4 pontas. Animais imundos dentro do lençol simbolizavam os gentios, povos que deveriam ser alcançados por aqueles discípulos que tinham que quebrar um paradigma judaico dentro dele. Então Deus, ele programou ali aquela visão para quebrar um paradigma judaico dentro dos discípulos, para os discípulos terem condições de sair da zona dele de conforto. Então Deus, ele estava colocando uma proposta dentro dele para Pedro sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque ele ia ter problema com outros discípulos quando ele dissesse que tinha saído de Jerusalém, de Israel, e pregado o evangelho para outras nações. Isso mesmo, como se ele tivesse uma mente fechada. A mente dele estava travada, ele estava vivendo aquele costume ali, vivenciando aquele costume ali. Deixa eu te falar uma coisa, se você acha que alguém pode ser abençoado com essa palavra, compartilha aí esse vídeo aí,
né? Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor. A gente está vivendo um dia de reclusão, muitas pessoas não estão saindo de casa, ficam vendo só televisão, só escuto o dia inteiro sobre coronavírus. Eu estou trazendo aqui luz para você. Luz em cima da palavra de Deus, para que você tenha luz e clareie a tua mente, para que quando essa pandemia acabar, você saia e venha fluir com força, meu irmão. É tempo, ó, de amolar a ferramenta. Então vamos lá, desceu 4 pontas, ele tinha que sair às 4 pontas, podia ter descido o lençol do céu sem ter nada segurando as 4 pontas, mas a visão é que tinha 4 pontas. E dentro desse centro dessas 4 pontas, desse lençol, tinha animais impuros. E Deus falou assim, come, mata e come. Quer dizer, expande esse evangelho, né? Se alimente, vá até essas pessoas, toque nelas, eles não são mais impuros. Eu vou te dizer, quando Jesus veio, ele pregou para Israel, Israel rejeitou. Então ele preparou os discípulos para sair de Israel e pregar o evangelho a toda criatura. Depois do dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2 ali em diante, depois do dia de Pentecostes, Deus ele batizou a igreja com o Espírito Santo. Os seus ele batizou com o Espírito Santo, encheu eles do Espírito Santo e lhe deu poder. A palavra poder, deixa eu tirar desmistificar essa palavra poder. Muitas pessoas acham que poder é sentir alguma coisa. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Poder de Deus não se sente. Poder de Deus ele é recebido, é colocado sobre a tua vida. Você sente a presença notória de Deus. Por que presença notória de Deus? Por atributo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Presença notória é que ele se deixou ser percebido por alguém, ou por uma congregação, ou por muitas pessoas ali. Poder é quando você recebe autoridade. Por exemplo, quando um policial recebe a sua farda, recebe seu distintivo, recebe a sua identificação, ele recebeu o poder do Estado para estar ali policiando, né, o Estado. Então isso é poder. Então quando Deus ele te dá autoridade, ele te dá poder, ele te dá autoridade para você ser um representante dele na terra. É isso que o batismo, né, deu às pessoas no dia de Pentecostes, desceu sobre eles a unção do Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo naquele momento ali, e eles saíram para fazer a obra de Deus e implantar o reino de Deus. Só que eles saíram para fazer isso, mas com o coração cheio de religiosidade, cheio de uma mente judaica. E Deus vai em Pedro dar essa visão para que esse pensamento, esse raciocínio saia da mente dele e ele inicie uma nova etapa, né, do processo agora. Deus tinha deixado a dispensação da lei e Israel, né, ali iniciado, né, o ministério de Israel e da lei tinha ficado para trás, para com Israel, para a lei tinha ficado para trás. Agora Deus estava iniciando o seu ministério com os gentios. Então a graça é iniciada, dá o start na graça. Graça quer dizer favor imerecido, porque os judeus, né, os gentios, eles não eram merecedores, né, de estarem sendo incluídos, né, nós. Por isso que a Bíblia chama a gente de figueira brava, né, enxertado na verdadeira. Né, nós somos enxerto, por quê? Porque nós somos forçados a entrar num plano que não era para que nós entrássemos nesse plano. Mas aprove a Deus deixar a gente participar, né, do seu plano e implantar o reino dele. Você entendeu que o que Deus permitiu para a igreja é algo extraordinário? Implantação do reino de Deus, implantação da vontade de Deus. E muitos dentro da igreja não têm entendido que nós fomos chamados para implantar o reino de Deus, né? Essa dispensação da graça, quase todas as dispensações funcionaram de 2 em 2 mil anos. A graça já tem quase, né, o nosso calendário está errado, né, está adiantado, tem que atrasar um pouco. Nós não estamos em 2020, alguns anos atrás, no calendário oficial, né, Constantino mexeu no calendário e tal e tudo mais. Então, olha só, tem mais de 2 mil anos que nós estamos aqui. Será que a gente não está terminando a dispensação da graça, né, para dar início à dispensação do milênio, para Deus retornar novamente a tratar com Israel? Então, olha só, a igreja está vivenciando essa dispensação.
A Bíblia também diz que nos últimos dias o amor de muito ia se esfriar. Ia se esfriar o amor de muito. Mas isso não é necessário que eu e você deixamos esse amor, essa chama esfriar no nosso coração. Está dando para entender o que eu estou falando? Deus, ele escolheu um povo. Ele escolheu um povo para pregar o evangelho e esse povo o rejeitou. E passou essa incumbência para nós, igreja. Só que a igreja tem perdido o fio da meada. As pessoas líderes têm perdido a sua vocação e têm tentado utilizar a palavra de Deus para não implantar o reino de Deus, mas para fazer impérios próprios, né? Reinos próprios. Não estão lutando para implantar o reino de Deus, não estão lutando para crescer uma denominação. Deixa eu te falar uma coisa, a denominação é boa, a instituição é boa, mas instituição e denominação não é reino de Deus. Instituição e denominação são ferramentas para serem utilizadas no reino de Deus. São ferramentas. Uma escola profética é ferramenta, um seminário é ferramenta. A igreja é uma agência de pessoas, né, incumbidas de implantação do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, das boas novas do reino de Deus. Para isso que a igreja foi chamada. Deu para entender? Para isso que a igreja foi chamada. E Pedro, ele foi desmistificado. Sabe o que acontece? Parece que nós estamos também, depois de um tempo, a igreja tomou um cunho religioso na mente, que acha, por exemplo, olha só como é que Deus quebrou as nossas teses. Nesses últimos anos, a igreja trabalhou muito através de culto. Culto dentro de igreja, através da instituição. A igreja não saía mais para as ruas, acabaram-se evangelização nas ruas, a igreja se enclausurou, ficou nas quatro paredes, as pessoas viciadas em igrejas que eu estou falando, em prédio, porque a obra de Deus ela pode ser feita em todos os lugares, meu irmão, em vários lugares, nas favelas, nas vielas, nos valados, dentro das universidades, dentro das escolas, né, em instituições de ensino, em muitos lugares, né, no tete a tete, no mano a mano. Só que as pessoas ficaram... Olha só como é que a gente levava as pessoas para a igreja. Vão lá na nossa igreja assistir um culto para você receber uma bênção. A igreja virou um mercado, uma visão mercantilista mesmo, onde o evangelho e a bênção eram vendidas. É isso aí que aconteceu muito mesmo. Pessoas indo para a igreja para receber. E a Bíblia diz o quê? É melhor dar do que receber. A igreja se tornou religiosa. E a religiosidade foi tão pregada, que quando a gente escuta algo que não tem um peso religioso, a gente pensa que é uma mentira. A verdade se tornou heresia, a heresia se tornou verdade. É isso mesmo que está acontecendo. Quando você vem com um evangelho genuíno pregando dentro da palavra, as pessoas ficam desmotivadas porque o evangelho que pregaram para ela é um evangelho que tudo vai dar certo, que não vai ter problema, que ninguém fica doente, que ninguém passa necessidade, que ninguém tem dívida, que ninguém tem problema. A Bíblia diz, no mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deu para entender o que eu estou falando? Vai ter problema, meu irmão. O evangelho não te isenta de problema. O evangelho não te isenta de enfermidade. Ah, mas Jesus cura. Jesus cura, meu irmão. Mas você já percebeu que tudo que Jesus fez foi vislumbre do que vai acontecer quando o reino dele tiver sido estabelecido na sua totalidade no milênio? Tudo que Jesus fez, quando ele parou a tempestade, ele está dizendo que no milênio não vai ter tempestade, não vai ter mar bravio, porque tudo está debaixo do seu controle. É isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que quando ele curou a sogra de Pedro, na casa de Pedro lá, da sogra dele, ele está dizendo que no milênio não terá mais enfermidade. Quando ele ressuscitou aquela menina, que ele falou assim, Talita cumi, menina levante, ele está dizendo que no milênio, quando o reino dele estiver estabelecido, não terá morte. Está dando para entender? O reino dele não está estabelecido em totalidade. Vê se você entende. Nós ainda morremos, nós ainda ficamos enfermos. Olha só minha barba, branquinha, meu irmão, era preta. Eu estou envelhecendo, me aproximando do dia que essa matéria aqui vai se esvairir.
Fala, Charles, meu amigo, né? Vai se esvairir. Um dia a gente vai embora, meu irmão. Um dia a gente vai embora. E aí? Então, o reino de Deus não foi implantado em sua totalidade. O que nós vemos em questão de milagres são vislumbres da glória de Deus, do poder de Deus vindouro, que um dia vai vir. Ainda vai acontecer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Esses sarados, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Primeiro ele salva a nossa alma, para depois, em totalidade, o nosso corpo. A Bíblia ainda diz que nós seremos transformados. Em Tessalonicenses, capítulo 5, os últimos versículos de Tessalonicenses, 1 Coríntios, se não me engano, não lembro, 11:51, alguma coisa assim, não me lembro, que diz, os mortos, um desses versículos diz assim, não lembro qual é, como alarido de Deus com voz de arcanjos, mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor, com o alarido de Deus, com voz de arcanjo, a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí, também diz assim, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Trata-se de futuro. Não é presente. Então, quer dizer, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a nossa alma, ela recebe o tratamento do Espírito, porque o nosso Espírito que estava mortificado, ele é restaurado. Lembra daquela conversa que Jesus teve à noite com Nicodemos, um fariseu, que vai lá conversar com ele? Lá é o meu amigo, pastorzão. Paz. Boa noite, meu amigo Charles, Deus abençoe. Aí Nicodemos vai de noite, porque não queria ter uma conversa forte com Jesus. Ele vai lá de noite conversar com Jesus, e Jesus fala assim, Nicodemos, João capítulo 3, é necessário vos nascer de novo. Aí ele fala assim, como eu nascer de novo? Eu sou velho mesmo, velho. Como eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou assim, não é nascer da carne não, meu irmão. É nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Porque todos nós, depois de Adão, nascemos com o Espírito mortificado. Quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, tem a nossa vida transformada ao novo nascimento, mas o nascimento do Espírito. O Espírito é vivificado, mas a alma ainda está sujeita a pecado e o corpo ainda está sendo mortificado ainda. Porque o pecado entrou, meu irmão. Agora, só vai ter uma mudança completa com a transformação do espírito, da alma e do corpo. Você já percebeu que tem dia que você acorda crente na última regulagem? Rapaz, hoje, aleluia, nem consigo pecar hoje. Já percebeu que tem dia que você acorda assim? Adail, meu amigo, saudade de você. Léo Mestrão, osse, meu amigo, faixa preta. Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que tem dia que você acorda bom demais? Você já percebeu que tem dia que você acorda mausaço, meu irmão? Pensa até que tu não é crente. Lucas, paz, meu amigo. Se quiser fazer alguma pergunta aí, tiver alguma dúvida aí, para me responder, eu te respondo. Se estiver dentro do meu cabedal cultural de entendimento. Paz, Michele, Deus abençoe, tá? Então, olha só. Tem dia que você acorda mal, por quê? Porque a gente agora tem as duas essências. Uma pessoa nascida de novo tem as duas essências dentro dela. Tem as duas essências. Tem a essência do Espírito e tem a essência da terra, do céu e da terra. O Espírito vivificado, mas a alma pecaminosa ainda. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A gente tem a morte e a vida dentro da gente. Por isso que tem aquela luta da carne contra o Espírito. E é isso aí que Deus quer que a gente entenda, para a gente vivenciar uma vida no Espírito, lutando contra a carne até o final. Mas e aí? A gente nunca mais vai pecar depois que nasce de novo? Claro que peca. Claro que peca. Por isso que um dia nós vamos ter que ser transformados. Paz, Adail. Temos que ser transformados. Vamos ter que ser transformados. Mas até lá tem que ter essa luta, meu irmão. Resistir a carne, resistir o inimigo, forçando barra até o revestimento do poder total de Deus.
E enquanto isso, em meio a essa luta, a igreja, como agência de Cristo, tem que fazer igual Pedro, ser liberado da religiosidade, meu irmão, e implantar o reino de Deus a todos os povos, aonde que você estiver, meu irmão. Descobre o seu chamado. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala do ministério chamado para a igreja. E esse ministério se subdivide em 5 gomos. Alguns Deus chamou para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para mestres. Um ministério. A palavra ministério vem do original hebraico, avad, que quer dizer trabalho, né? Então, ministério é trabalho. Parece até como uma redundância, né? Ministério do trabalho. Ministério quer dizer trabalho, né? Trabalho do trabalho. Ministério que se divide em 5 ramificações. E a gente pensa que aquilo ali é para cargos dentro da igreja. Não são para cargos, são para encargos. O que é encargos? Encargos é uma chamada individual. Por exemplo, se eu ardo dentro de mim uma chamada para cuidar de pessoas, de cuidar de vida, de estar tomando conta de pessoas, eu tenho uma chamada pastoral. O meu chamado é cuidar. Se eu tenho uma vontade, um chamado profético dentro de mim, eu tenho vontade de orar e Deus se comunica comigo através do meu espírito, eu aponto o caminho, Deus fala, ora meu filho, é assim que você tem que fazer, por aqui que tem que andar, avisa aí o ministério da igreja, aos líderes, que esse será o caminho para 2020, eu tenho um ministério profético. Se eu tenho vontade dia e noite de estar nas ruas, nas valadas, nas favelas, pregando a palavra de Deus, né, indo pregar, implantar o reino de Deus, do lado de fora, meu chamado evangelístico. Se eu tenho vontade, meu irmão, de abrir outros campos de trabalho, abrir igreja, preparar pessoas para o ministério, preparar pessoas, ativar ministério, meu chamado é apostólico. A palavra apóstolo não é isso que a gente tem visto por aí, não. Pessoas que têm um título apostólico, não desrespeitando de ninguém, né? Não desrespeitando ninguém, cada igreja tem os seus degraus a serem galgados, né? Mas a igreja primitiva existia 3 cargos de organização e existiam os encargos de aplicação da igreja em questão da lapidação da igreja. Por exemplo, a igreja se lapidava ela mesma, a igreja trabalhava ela mesma através desses 5 ministérios. E existia o ministério institucional, que era um presbítero, que era bispo, a palavra bispo quer dizer supervisor, presbíteros, anciãos, mas não quer dizer que o ancião tinha que ser idoso. Era uma pessoa que detinha muito conhecimento, e tinha os diáconos. A palavra diácono vem do original servo, mas era um servo oficializado. Tanto é que tem algumas igrejas que chamam os diáconos de oficiais, porque a palavra diácono quer dizer servo, servo todos mas são os servos oficiais. Então, essas pessoas são cargos institucionais. Esse de Efésios capítulo 4, versículo 11, não são cargos, são encargos, são chamados individuais de aplicação. Por exemplo, apóstolo é aquele que vai em uma missão, é aquele que faz uma missão e implanta o reino de Deus. Implanta a palavra de Deus, o reino de Deus, e levanta igrejas, ativa ministérios. Tá dando para entender o que eu estou falando? Amém, igreja? Quem está escutando aí, dá um alô aí para mim aí para ver. Né? Às vezes parece aqui várias pessoas, mas não tem tantas pessoas assim. Você que está escutando aí, está acompanhando aí, dá um glória aí, dá um aleluia aí. Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para Jesus, aleluia. Então, olha só. E faltou um, hein? Faltou o quinto gomo dos 5 ministérios, do ministério para a igreja, né, que é dividido em 5 gomos, mas que a gente também pode chamar de ministérios, porque a palavra ministério quer dizer trabalho. Então, pastorear, cuidar do trabalho, evangelizar do trabalho, ativar ministérios e levantar missões da trabalho, né, orar
e apontar o caminho dá trabalho. E ensinar, será que dá trabalho? O último ministério aí, ó, desses 5 aí, é o de mestre. É aquele que ensina. Então, olha só. Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Isso aqui tem que trabalhar unido, ó. Unido, para que a igreja venha crescer. E Pedro, cheio de religião, estava com dificuldade de implantar o reino de Deus, porque a religiosidade judaica estava na mente dele. Hoje pode não ter uma religiosidade judaica, mas por interpretações erradas da palavra de Deus, existem muitas pessoas travadas e não deixando fluir o ministério. Por quê? Porque a mente está cheia de usos e costumes antigos que, de tanto serem incutidos em nossas mentes, a nossa mente ficou travada para fluir o evangelho genuíno. A gente tem dificuldade. A gente discrimina algum tipo de pessoas. Algumas pessoas são discriminadas, algumas atividades. Léo Cavade, meu amigo, saudade de você, hein? Quando vim aqui de novo, vem aqui me dar um abraço, hein? Amém, queridos? Então é essa dificuldade. Pessoas travadas, com dificuldade de relacionamento. Eu vejo cristãos que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque não posso falar com aquele ali, porque aquele ali é de outra religião. Meu irmão, se nós não estivermos no meio do povo, como é que a gente vai ganhar esse povo para Jesus? Se eles não tiverem acesso a nós e nós não tivermos acesso a ele, como que nós vamos implantar o reino de Deus? A igreja parece que está enclausurada, numa gaiola, meu irmão. E parece que virou Israel antigamente. A religião judaica, ela trabalhava com proselitismo. O que é proselitismo? As pessoas vinham de fora e se convertiam ao judaísmo. E para ser um judeu prosélito convertido, tinha que ir em Jerusalém cumprir as festas. As pessoas vinham de fora para dentro. O judaísmo é de fora para dentro. O evangelho é de dentro para fora. A igreja está parecendo que virou judaísmo judaizante, esperando que as pessoas venham no domingo à noite fazer visita. Meu irmão, flua aonde você estiver plantado. É para fluir, meu irmão. É para fluir o seu ministério. Ah, meu amigo Paulo Henrique, Bechelli, alguns chamam de Bekele, eu não sei o meu ministério. Meu irmão, era para tu já saber já há muito tempo. Se você não sabe teu ministério, hoje o teu ministério é procurar qual é o teu ministério. Ah, mas eu posso fluir nos 5 ministérios? Olha só, eu vou te dizer que todos nós conseguimos fazer um pouquinho de cada coisa, mas tem uma coisa dentro desses 5 de Efésios capítulo 4, versículo 11, que arde mais o teu coração, não é verdade? Se você ainda não encontrou, existem pessoas que são mestres de crianças, ensinam para criança. Existe gente que não ensina para criança, mas cuida de criança. Então, um é mestre, outro é pastor. Tem gente que tem chamada evangelística para criança. Evangelizam crianças através de fantoches, palavras para as crianças aceitarem entregar a vida para Jesus. Mas tem gente que não evangeliza, tem gente que ensina. Deu para perceber que cada um... Tem gente que trabalha com jovem, meu irmão. Ensinando, cuidando, pastoreando jovens. Cada um exercendo seu ministério. Por isso que a igreja tem que ser uma. As pessoas têm que se unirem e fluir em seu ministério. Então vamos lá, vamos caminhar para terminar aqui esse estudo rápido que a gente está tendo, de mais de 1 hora. E aconteceu isso muitas vezes, versículo 16, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 16. E estando Paulo duvidoso entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. Então, olha só, acharam ele, vou dar um aceno para tu aí, hein, Léo? E acharam ele. E eles explicam para Pedro que Cornélio estava chamando, e Pedro entende. Olha aí, ó, o que é impuro, que eu achava que era impuro, visitar a casa de um gentil, eu vou ter que fazer agora. Porque Deus agora está me levando para lá. Aí, versículo 20, diz assim: levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus fala ao coração dele, e ele vai lá e prega para Cornélio. Prega para Cornélio. Flua naturalmente em Cristo, amém. Amém, Lucas. É isso aí. É porque, olha só,
Pedro vai, prega. Quando ele está pregando, desce o Espírito Santo e eles são cheios do Espírito Santo. Ele fala assim, como que eu posso impedir um batismo, né, daqueles que Deus encheu do Espírito Santo? Como que eu posso impedir agora? Então, o impuro tinha se tornado puro e Deus falou para batizar eles. Agora, olha só, a gente tem que fluir naturalmente, como o Lucas está dizendo aí. Porque se a gente não for natural, meu irmão, já percebeu que tem muita gente falando que servir a Deus é difícil? Servir a Deus é pesado. O meu chamado, toda vez quando eu vou exercer ele, eu fico feliz, meu irmão. Toda vez quando eu vou dar uma aula num seminário, toda vez que eu vou pregar no culto da nossa igreja, toda vez que é domingo e chega a hora do culto, meu irmão, para mim é um êxtase, é uma coisa muito forte. Para mim é um playground, é um momento de diversão. Por que isso? Porque eu estou vivenciando o meu ministério. Eu estou no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho paz, meu irmão. Agora, quando eu estou fora da vontade de Deus, tudo é pesado. Pregar é pesado, dar estudo é pesado, ir para a igreja é pesado, evangelizar é pesado. Quando você faz aquilo que você foi chamado, não é pesado. Se está pesado é porque você não está vivendo o teu ministério. Você está vivendo aquilo que as pessoas querem que você viva, não o que Deus quer que você viva. Você tem que achar o seu lugar em Cristo. O problema da igreja no século XXI é que ela acha que se for para a igreja, dar dízimo e oferta, glória a Deus e aleluia, ir para casa, não brigar, não falar palavrão, não discutir, está fazendo a vontade de Deus. Meu irmão, isso é que todo mundo tem que fazer, independente de ministério. Mas isso não é ministério, isso faz parte da vida cristã, não é ministério. Tá dando para entender o que eu estou falando? Viver o evangelho, meu irmão, viver a palavra de Deus, viver o ministério, viver o chamado, viver a vocação, é algo muito diferente de ir em culto. Culto é uma parte do bolo. Existe mais, existe muito mais. Então, meu irmão, abra a tua mente, se prepare para a tua vocação e flua em Deus. Não deixa a religiosidade te atrapalhar como estava atrapalhando Pedro. Deixa Deus te curar, deixa Deus te orientar. Ora a Deus, porque Pedro só teve essa revelação porque orou. E flua em Deus, em nome de Jesus. Eu vou deixar essa live aí pública. Se depois você quiser compartilhar para alguém, para abençoar a vida de alguém, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe a tua noite. Eu tenho profetizado e orado a Deus que esse momento de reclusão não dure muito tempo. Eu estou crendo que em abril a gente sai dessa, em nome de Jesus. Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de ler um bom livro, né? Não deixa de ler um bom livro. Estou com muitos aqui na minha fila para me ler. Estou terminando de ler um no meu Kindle. Até aqui, ó. A hora de amolar o facão, meu irmão. Ó, a hora de amolar o facão. Tem vários na fila. A hora de amolar o facão. A hora de amolar o machado. E faça exercício na tua casa. Você prepara o teu corpo. Um missionário, ele com 20 e poucos anos de idade, 20 para 30 anos de idade, ele saiu pregando o evangelho em todos os lugares, dia, noite, sol e chuva. Ficou muito doente, começou a ficar doente, continuou pregando, foi doente, até chegar numa cama, uma tuberculose, quase morrendo. Mandou chamar os seus amigos e ele falou assim: olha, eu tenho uma mensagem e tinha um cavalo. Matei o cavalo. O que falei da mensagem? Você tem um corpo e tem uma mensagem. O corpo é o cavalo. Cuida do teu corpo, porque sem esse corpo você não pode pregar a mensagem. Se prepara, guarda a tua vida, guarda a tua saúde, guarda a tua mente. Continua deixando sua mente em sanidade boa, mentalmente bem. Se prepara, porque depois dessa reclusão, anota o que eu estou dizendo, tu vai ver a manifestação dos filhos de Deus de verdade. Aqueles que são filhos de Deus, tu vai ver uma virada de mesa. Tu vai ver os usurpadores da fé caindo e tu vai ver a manifestação dos filhos de Deus acontecendo. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz esteja sobre tua vida, tá, meu amigo? Minha amiga, você que acompanhou aí, ó, Deus abençoe tua vida, tá? Obrigado aí pela atenção. Para mim foi uma honra entrar na casa de vocês, onde que vocês estiverem, no teu trabalho, no teu serviço. Para mim foi uma honra estar nesses momentos junto com vocês, tá? Deus te abençoe. Vou ver se todo dia faço uma live e vou estar avisando lá na minha página aí mesmo. Vou estar avisando aí. Quem tem meu WhatsApp, vou estar avisando pelo WhatsApp. Ah, pastor, eu queria ser avisado. Anota meu WhatsApp aí e manda um oi para mim que eu boto você lá para ser. Eu aviso você também. Anota aí, ó, 97367 4825. Não adianta ligar para esse não, é só o WhatsApp, hein? 97367 4825. Anota aí, eu vou estar fazendo todo dia, se Deus quiser me permitir, me der forças, uma live. Todo dia na semana eu estou em algum lugar falando alguma coisa. Eu estou no seminário de teologia, estou dando aula de jiu-jitsu lá na quadra do CIEP, na entrada lá da estrada de Mazomba, eu estou lá no seminário, ou estou no culto da igreja. Todos esses dias que eu tinha compromisso, no horário que eu tinha compromisso, eu vou estar aqui fazendo o que eu faria lá, né, de uma maneira diferente, né, não dando uma aula de teologia, mas trazendo luz em cima de algum texto bíblico, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus, a paz do Senhor.